Podes falar já. Então, a CSN me pagou essa diferença toda de uma vez. A gente recebia o salário num envelope cor laranja, já com dinheiro vivo. Tinha um lugar chamado curral, quer dizer, um atrás do outro, ia lá, pegava o pacotinho com o contra-cheque e o dinheiro dentro. Então eu cheguei lá, o cara me deu um pacotão enorme. Eu falei com ele, tá errado isso aqui, cara, eu não ganho isso tudo. Aí ele falou, não, isso aí, deixa eu ver o contra-cheque. Olhou e falou, isso aí a CSN está te pagando a diferença que você teve do seu salário de trabalhador para o mecânico de combustão. Aí cheguei em casa, peguei aquele dinheiro, espalhei todo na cama, pulei em cima dele, fiquei numa alegria enorme. Aí chamei minha mãe, falei, mãe, vem cá para você ver uma coisa. Quando ela chegou lá, que olhou aquele dinheiro, falou, aonde você pegou esse dinheiro? Aí eu peguei e falei, não, mãe, eu recebi da CSN. A CSN me pagou toda a diferença do padrão de mecânico de combustão para o trabalhador. Então, aquilo já mostrou para mim que era uma empresa seríssima, com respeito a pagamentos, entende? Essa foi assim o início. Aí eu fui trabalhar, eu trabalhava na Cearia Saint-Martin, né? Eram os fornos que tinha na época, uns fornos de 250 toneladas, e aí eu fazia, como mecânico de combustão, eu trabalhava tirando temperatura do forno, através de um termopar, temperatura do aço, né? Porque ele só podia ser vazado a corrida se a temperatura tivesse entre 1630 e 1650 graus. E quem tirava a temperatura era o mecânico de combustão, nesse caso era eu. E também fazia análise do gás queimado, produzido pela fusão refino do aço. Então eu tirava a amostra do gás queimado na cabeceira do forno, levava num aparelho chamado Orsat, que ele analisava ali naquele gás queimado monóxido de carbono, CO2 e oxigênio. E através do resultado dessas análises, o forneiro controlava a mistura ar e óleo do maçarico, porque o forno tinha um maçarico de 6 metros de comprimento em cada cabeceira. Então, um estava aceso, o outro estava apagado. Então, de 12 em 12 minutos, ele invertia. E, com isso, mantinha a temperatura homogênea e processava todo aquele material que estava lá dentro. Minério, sucata, ferro gusa, que vinha do alto forno, entende? Uhum. E essa corrida, ela tinha a fase de carga sólida, que era o carregamento do forno, depois vinha a fusão, carga líquida, depois vinha refino, porque depois que toda essa carga estava derretida, a temperatura estava aí por volta de 1500 graus, mais ou menos 1400, iniciava o refino. O refino era o que era o refino? Era você colocar toda a composição daquela corrida dentro dos padrões especificados para o produto final, em termos de carbono, manganês, fósforo, enxofre, silício e alumínio. Então você tinha que atender aqueles padrões. O carbono é 0,6 a 0,9. O manganês 25 a 50. O fósforo 0,30 máximo, enxofre 0,50 máximo, silício era 0,50 máximo e o alumínio era traços. Então,
Ele fazia o refino, no refino ele trabalhava a corrida para colocar todos esses elementos dentro do padrão que estava estabelecido ali no pedido da corrida, entende? Ele fazia isso através do tratamento de escória, porque a escória era que sequestrava todas essas impurezas não desejáveis, que eram fósforo, era enxofre, era silício, excesso de manganês. Então ele fazia o tratamento de escória de maneira que sequestrava tudo isso. No final, quando estava tudo dentro do padrão, abria um canal de escória e aí vazava aquela escória todinha. Então você ficava com o aço limpo. Nessa hora, aí você fazia o tratamento de controle de temperatura. Quando a temperatura estava entre 1630 e 1650, já podia vazar. Aí eles abriam o canal de corrida, através de dinamite, porque na época os canais eram vazados através de dinamite. Então explodia uma dinamite lá, abria o canal, enchia a panela, uma panela para 250 toneladas, e daí a ponte rolante pegava essa panela, levava até a composição de lingoteiras. Lingoteiras eram moldes que o operador de ponte, com aquela panela, ele enchia esses moldes, tinha mais ou menos 5 toneladas, cada molde desse tinha a capacidade de carregar 5 toneladas de aço. Então enchia, depois que terminava todo esse vazamento, ia para os alto-fornos, para os fornos-poços. O que eram fornos-poços? Depois que esses lingotes, para sair da cearia e chegar até no fornos-poços, ele esfriava. E é lógico que ele esfriava de fora para dentro. Então a temperatura ali estava totalmente heterogênea. Quando chegava lá nos fornos-poços, a ponte rolante tinha um estripador que ele segurava a lingoteira e empurrava o lingote. Aí saía a lingoteira e ele botava numa outra composição. Aquele lingote, que estava ali em torno de 1.100, mais ou menos entre 1.000 e 1.100 graus, ele era levado dentro para os fornos-poços. E aí, nos fornos-poços, tinha a finalidade de quê? De homogeneizar a temperatura. Então, botava ele a 1.240 graus durante um tempo em que essa temperatura estava equalizada em todo o volume daqueles lingotes. Daí, ele saía dali e ia para o laminador laminador de lingotes, entende? Que ele chamava laminador de chapa, não era chapa grossa, era laminador de lingote mesmo. Então, é laminador desbastador. Nesse laminador, que era um laminador reversível, eles transformavam aquele lingote ou em barras quadradas, ou que chamava blocos, ou, se não, em chapa, em placas. Ok? Quando saía tinha uma tesoura quente que cortava numa dimensão já especificada lá, entende? Então você saía com essas placas ou esses blocos. Os blocos iam para a área de laminador de trilhos e perfis. Então você podia fazer trilho, porque atendia a Estrada de Ferro Central do Brasil, principalmente.
E você podia fazer barra redonda, barra quadrada, vergalhão. Você podia fazer cantoneiras, você podia fazer tudo isso através dos laminadores de trilho de superfície. Ou a placa ia outra vez para o forno de placas, para outra vez homogeneizar a temperatura, botar na temperatura ideal, que era 1240 também, e processava no laminador de tiras a quente. Lá podia sair chapas para a indústria naval, ou você poderia fazer bobinas. Você poderia fazer bobinas numa espessura menor, aí de 3 milímetros, 4 milímetros, e também de 2,40 milímetros, de acordo com a necessidade que o cliente queria lá na frente. Uhum. A partir do tiras a quente, a bobina ela era enrolada na saída do laminador tiras a quente, numa bobinadora, e a temperatura era controlada entre 640 e 680 graus. E aí ela era enrolada, era retirada dali e ia para o pátio. No pátio, eu vou já na linha reta da CSN para a chapa. Tá? Uhum. No pátio, ele aguardava a programação para entrar nas linhas de decapagem contínua. O que significava? Você tinha essa bobina, ela estava com a superfície oxidada. E você, para pegar esse material e colocar ele no laminador a frio, para reduzir a espessura dele de 2,40 para 0,25 milímetros, você precisava retirar essa camada de óxido, que estava sobre a face. Então você entrava com ela, antes do laminador entrava numa linha de decapagem contínua, e aí onde a bobina era aberta, passava por uns tanques de ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, mas no meu tempo era ácido sulfúrico, e ali decapava esse óxido, a bobina saía virgem lá na saída, era lavado para tirar esse ácido, era lavada, e aí entrava no processo de lubrificação, botava um óleo palma, que era para lubrificar, para não oxidar mais, e fazer o corte da largura padrão. Então entrava numas tesouras laterais, que chamava. Essas tesouras, continuamente, ela ia cortando já na largura certa. Aí era rebobinado outra vez, ia para o pátio do laminador a frio. Lá na laminação a frio é que era a espessura saía de 2,40 e ia para 0,25, 0,27, dependendo, 0,28. E o outro laminador, tinha o laminador de folha e o laminador de chapa. O laminador de chapa pegava a chapa com 4 milímetros e saía lá na frente com 0,90, 1,10 milímetros, 1,10, saía com 0,45, entende? Era material mais grosso, que era mais destinado a geladeira, fogão, carro, indústria automobilística, para falar um nome mais bonito, né? Então, indústria automobilística. Então, olha que processo lindo, olha que coisa. Aí, depois da laminação a frio, essas bobinas iam para fornos de recozimento. Esses fornos de recozimento, outra vez,
Tudo por causa de controle de tamanho de grão, tá? No final, tudo é isso. Você vai, você na laminação a quente, ele tem um tamanho de grão grande. O aço é chamado de aço doce, porque ele não tem tensões nenhuma. Chega na laminação a frio, com o processo de redução da laminação a frio, você estraga o aço, a bobina todinha, porque você enche ela de discordâncias, ela é esticado no sentido do comprimento, mantendo a largura. Então você tem um material super tensionado, não serve para nada. Você cortar um pedaço de chapa, você corta um pedaço de chapa, no sentido da laminação, se você dobra ele assim, quebra, ele racha. Então, você tinha que, depois da laminação a frio, levar o recozimento, outra vez fazer o tratamento para manter ele dentro da dureza e tamanho de grão específicos, e aí ia para a laminação de encroamento. Por quê? Porque essa bobina, após o recozimento, você teve um processo de recuperação, recristalização e controle do tamanho de grão. Tudo isso no recozimento em caixa. Mas quando ela saía, se você pegasse na ponta da bobina e você dobrasse, ela amarrotava igual um papel alumínio, entende? Então você precisava o quê? Fazer, porque eram as famosas linhas de Luders. Você precisava levar num laminador de encroamento que fazia um passe de 0,2% só para eliminar essas linhas de Luders. E aí a chapa ficava homogênea com as propriedades mecânicas, tanto no sentido do comprimento como no sentido da largura, perfeitos, entende? Aí entrava depois no processo de recobrimento, que era ou estanho para a folha de Flandres, ou chapas encadas. Naquele outro laminador lá, as chapas saíam, eram cortadas e entravam em tanques para fazer as encaixes das chapas. Depois disso, a CSN comprou uma linha de desencaixe contínua, comprou laminador, linha de recozimento contínuo. E depois houve a expansão e esse processo todo foi modernizado. Desculpa fazer uma pergunta, mas e nessa expansão, você continuou como mecânico de combustão? Como é que foi o seu processo lá? Não. O que você trabalhou lá? Quando eu trabalhava na serraria, eu era mecânico de combustão. Uhum. Aí teve prova para o observador metalúrgico, que era um padrão muito maior. O meu era 27, o observador metalúrgico era padrão 32. Então, era um salto. Aí eu fiz a prova para observador metalúrgico. O meu chefe não queria que eu fizesse a prova. Aí eu fiz a prova e eu passei de 54 candidatos para uma vaga, eu passei. E aí o meu chefe, quando eu fui lá no RH para mudar do departamento para o outro, de mecânico para observador metalúrgico, o rapaz que era o responsável pelo RH, chamava Cardoso, ele falou comigo: seu chefe é chato pra caramba, hein, cara? Falei, por quê? Pô, ele me fez um rosário de perguntas aqui para depois autorizar você a fazer a prova. Então, quando ele soube que tinha 54 candidatos para uma vaga, ele deixou eu fazer, porque ele falou comigo: ó, se você não passar, você vai ficar no mínimo mais 2 anos aqui comigo. Mas eu passei, entende? Eu passei, aí fui trabalhar com um observador metalúrgico. O observador metalúrgico me deu a oportunidade de eu trabalhar,
porque a CSN, além da Cearia Saint-Martin, ela também tinha uma fundição que ela trabalhava, porque na época você não tinha como repor as peças que quebravam. Por exemplo, quebrou um eixo, quebrou um cilindro. Como é que você vai fazer? Então, a fundição, por exemplo, sapata para os trilhos, para prender os trilhos nos dormentes, eram feitas na fundição. Então, tinha toda uma parte de modelagem, tinha uma parte de preparação das caixas e tinha a fundição de bronze, de estanho, de aço mesmo, aço de alto carbono. Então, você tinha ali na fundição, você tinha forno elétrico, forno revérbero e forno cubilot. Todos esses fornos. E eu trabalhava como observador metalúrgico, acompanhando lá e medindo, com um pirômetro óptico, medindo a temperatura de vazamento daqueles moldes. Aí, com isso, eu aprendi ainda uma parte de metalurgia dos não ferrosos e também ferrosos ali, entende? E fabricava cilindro, entende? Então, tinha todo um processo. Eu acompanhava como observador metalúrgico, dando todos os dados. Uma coisa que eu não te contei, quando eu fui trabalhar de observador metalúrgico nos fornos poços, quando a corrida chegava lá, a gente tinha uma análise que era feita durante o lingotamento, lá na serraria. Essa análise chegava para a gente lá no forno poços. E a gente é que dava ok na corrida. Se tivesse tudo legal, a gente dava ok, e a gente é que dava a aplicação daquela corrida ali. Ó. A gente é que dava a aplicação, a gente tinha essa autorização, que era uma coisa muito, assim, nobre no trabalho. Né? Você não estava só coletando dados, você também estava aprovando ou não uma corrida de 250 toneladas. Tá? Então, esse é um detalhe que eu tinha deixado de lado. Então, todo o processo, eu acompanhei todo o processo, eu trabalhei como mecânico, como observador metalúrgico até a laminação a quente. Depois eu fiz curso técnico na Escola Técnica Pandiaca Lopes, da CSN, me formei como técnico e fui trabalhar como chefe de turno, que era o chefe durante os turnos. Nós fazíamos 3 turnos, 8 às 4, 4 à meia-noite e meia-noite às 8. Então eu fui trabalhar lá como chefe de turno da operação na área de decapagem. Então eu já saí da área metalúrgica e já fui na área de transformação mecânica. Aí foi que eu passei a trabalhar nas linhas de decapagem contínua, dali fui para laminação a frio, como chefe de turno também. Depois fui para ser técnico diurno, como chefe de seção, e depois, já com 39 anos, 39, 79, 39 anos, eu fui fazer acho que foi 37 anos. Eu fiz a prova, eu fiz o vestibular para engenharia, passei, aí eu fui ser engenheiro. Passei 3 anos na engenharia civil, depois 3 anos na engenharia metalúrgica na Universidade Federal Fluminense, na UF, aí me formei engenheiro. A minha fase de chefe de turno, de técnico e engenheiro foi toda na área de laminação a frio e decapagem. Entende? Ali eu me formei com 43 anos, 3 filhos, tá? A minha filha estava com 11 anos, não, 83, a Ana estava com 11, o João Paulo
estava com 7 e o GG com 6, os meus 3 filhos. E eles foram na minha formatura. Entende? Então eu me formei engenheiro já com 83 anos e com 22 anos de CSN. Aí trabalhei como engenheiro de desenvolvimento, como engenheiro de produção, trabalhei como engenheiro de meio ambiente, entende? Eu fiz o curso de qualidade total pelo Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear, IBQN, para fazer auditoria de qualidade, entende? E fiz o curso para engenheiro de meio ambiente. Eu fiz um curso com o pessoal de São Paulo e que formou os engenheiros em cada área. Trabalhei também como engenheiro. E isso tudo por causa da metalurgia, né? Tudo isso por causa da metalurgia, porque eu achei, era uma coisa fantástica. Você pegar um minério e você ver a chapa saindo lá no final da usina, já pronta para se transformar em lata, para se transformar em lataria de carro, em fogo, diversos produtos. Fogão, toda essa linha branca que eles chamam de linha branca. Então, isso é uma coisa impressionante. Entende? Você vê todo esse processo. E depois você foi trabalhar na Quaker, né? Trabalhando justamente com essa parte de óleos para laminação também. Isso, porque quando eu saí da CSN, eu saí num dia, no outro dia, o dono de uma multinacional brasileira, que chamava-se Quaker Química na época, era ligada à Quaker Chemical americana. Eles souberam que eu aposentei, no outro dia vieram me buscar para fazer um trabalho para eles na América Latina, tá? Trabalhar em Argentina, Chile, Peru e Venezuela, trabalhando com lubrificantes especiais para a indústria siderúrgica, metalúrgica e metal mecânica. Entende? Como eu tinha uma experiência muito grande em laminação a frio, o carro-chefe deles era óleo para laminação a frio. Então, eles pegaram um especialista para desenvolver os negócios dele nesses países. E foi o que eu fiz. Entende? Eu trabalhei mais 18 anos. Era para trabalhar 6, trabalhei mais 18 anos. Fui aposentar, fui parar de trabalhar com 70 anos porque eu pedi demissão. A minha amada esposa falou: pai, você não vai parar de trabalhar, não? Eu falei: ué, você quer que eu pare? Ela falou: quero. Então tá bom. Aí no outro dia eu fui lá e pedi demissão. Simples assim, entendeu? Mas pediu demissão, mas não parou, né? Porque eu comecei a entrevista te chamando de Mestre Sócrates. E, assim, você fez a faculdade um pouco mais tarde na vida. E me conta um pouco mais dessa história. Por que Mestre Sócrates? É porque é o seguinte, quando eu parei de trabalhar, eu morava em Volta Redonda, o meu filho, seu pai, sabendo que eu tinha parado de trabalhar, chamou a mim e a sua mãe para vir para São José dos Campos para ajudar, que a Gislene estava fazendo doutorado, ele estava trabalhando no INPE para poder ajudar com você e os netos, para ajudar com os netos, levar na escola, servir de apoio. Para estar presente aí na vida. Estar presente ali na vida de vocês de alguma forma. Então, o que eu fiz? Eu vim para cá e comecei a estudar cálculo pelo YouTube, porque eu achei que a cadeira de cálculo na engenharia não foi muito boa. Então, eu resolvi estudar cálculo para botar os 2 neurônios para funcionar, né? Para não ficar com a cabeça
Aí, cabeça vazia, A né? cabeça não podia ser só Flamengo, né? Não, não podia ser só Flamengo, tinha que ter alguma coisa. Aí, quando eu estava fazendo estudo de cálculo, o seu pai falou: pai, por que você não vai lá para o ITA fazer uma pós-graduação? Aí eu falei com ele: você está maluco, pô? Logo o ITA? Você está querendo o quê? Não, pai, eu conheço a coordenadora da pós-graduação lá, a doutora Margarete. Aí, bom, conclusão. Fui para lá, fiz 4 matérias no ITA, fiz o vestibular da Unifesp, e aí fui fazer um mestrado em Engenharia e Ciências dos Materiais. Entende? Aí fui trabalhar na área o meu mestrado, a minha dissertação foi sobre o alumínio, em cima do alumínio 70, 75, a influência da espessura da camada de silício entre o alumínio e o cobrimento de DLC. Então, fiz o meu processo, a influência da espessura da camada de silício em alumínio 70, 75 com cobrimento de DLC nas propriedades mecânicas do alumínio. Então, foi esse o meu trabalho. Aí, em 76, eu me formei mestre, mas... Com 76, né? Foi? Com 76 anos, eu me formei mestre na Unifesp. Foi em o quê? 2000 76 faz 9 anos. Foi 2017? 2018? Eu estava com 76 anos, 9 anos, é 2017. 2017. Isso mesmo. Entende? Eu acho que é mais ou menos isso aí. Isso daí foi a vida aí de um metalurgista, de alguém que viveu a metalurgia. Exatamente.